Olá, caros irmãos em Cristo. Estamos mais uma vez virtualmente aqui pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de Bezerra. Novamente aqui estamos para falar, refletir e nos harmonizar com os estudos do Evangelho de Jesus, sempre à luz da maravilhosa doutrina espírita. E sempre gostamos de lembrar que esses nossos encontros ocorrem todas as semanas. Às quartas-feiras, às 10 horas, aqui estaremos. Eu espero que vocês e os nossos queridos amigos espirituais desta casa. Nesses momentos de grandes desafios, faço um convite a todos nós, que possamos fazer uma pausa para reflexão e buscar a harmonização das nossas mentes e dos nossos corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje eu quero falar com vocês sobre a fé, sobre o poder da fé que transporta montanhas. E como é bom lembrar do Mestre dos Mestres. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-lhe de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam. Jesus respondeu a este pobre homem: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, aspas, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós, outros, expulsar este demônio? E respondeu Jesus, toda tranquilidade: Causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé, o tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali. E ela se transportaria, e nada vos seria. Esse relato está em Mateus, no capítulo 17, de 14 a 20. Então, no sentido próprio, é certo que a confiança nas nossas próprias forças nos torna cada vez mais capazes para executar as coisas materiais, mas nem sempre conseguimos fazer quem duvida de si mesmo. E, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras de Jesus. As montanhas que a fé desloca, no sentido figurado, são o quê? As dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos que temos da rotina, o interesse material exclusivamente, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, a intransigência, as paixões orgulhosas. São tantas outras montanhas que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso. No dizer do mestre, essa fé, quando ela é robusta, ela nos dá a perseverança, a energia. E os recursos vão fazer com que nós vençamos os obstáculos, assim como nas pequenas coisas, como nas maiores. A fé vacilante, ela vai gerar como resultado a incerteza, a hesitação, de que vão se aproveitar quem? Aqueles demônios, os adversários, que deveremos então combater o bom. Bom, e para vocês, o que é a fé? Depois descrevam aí nos comentários a resposta de vocês. Podemos entender que a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela faculta a paciência daquele que sabe esperar, porque
tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem o que? A certeza de chegar a um objetivo visado. Porém, a fé vacilante, ela sente a sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, ela torna-se incapaz, porque ela não se permite vencer a violência e a força deixa de existir. Porém, queridos irmãos, a verdadeira fé se conjuga com humildade. Aquele que a possui deposita muito mais confiança em Deus do que também em si próprio. Por essa razão é que os bons espíritos sempre vêm ao nosso auxílio. E o poder da fé se demonstra também na ação, podemos dizer, magnética. Mas o que então dizer sobre a fé religiosa e também sobre a condição da chamada fé inabalável? Bom, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, preceitos incontestáveis, que constituem as mais diversas religiões. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. A chamada fé cega, ela aceita sem nenhuma verificação, sem nenhum teste, assim como o verdadeiro e o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão, ela não se sustenta. Quantas das vezes a fé cega é levada ao excesso? E levada ao excesso, ela produz o quê? O fanatismo. Porém, somente a fé que se baseia na verdade, ela garante um futuro melhor, porque nada tem a temer do progresso, das luzes, o progresso do bem. Sabemos que vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, onde resulta alegar que muita gente não lhe cabe a culpa por não ter fé. Não é a fé que compete procurá-los. Eles é que devem cumprir, ou melhor, buscar ir ao encontro dessa fé. Mas uma busca sincera. Se não tivermos isso, nós não vamos conseguir. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais já é sinal evidente do nosso progresso, de algo que já conquistamos. As primeiras que creem e compreendem trazem, quando renascem, a intuição do que já souberam. Estão com a educação feita. Porém, existe um outro grupo de pessoas que tudo tem de aprender. Estão com a educação por fazer. E essa resistência, às vezes, do incrédulo, muitas vezes provém muito menos dele do que da maneira por que as coisas se apresentam. E a fé, isso nós temos que lembrar, ela precisa de uma base. Essa base que é uma inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta apenas ver, como Tomé, à época de Jesus. É preciso, sobretudo, queridos irmãos, compreender. E a segunda é a fé raciocinada. Ela, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma coisa obscura deixa. Então, assim, a criatura então crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. E vamos lembrar o mestre Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos orienta dizendo naquela frase tão famosa, e vamos relembrar, quando Kardec nos diz: fé inabalável só o é a que pode encarar frente à razão em todas as épocas da humanidade. Faço o convite, vamos relembrar um pouco da parábola da figueira seca. Está em Marcos, lá no capítulo 11. E ao outro dia, como saísse de Betânia, teve fome. Tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. Quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de fio. Falando, lhe disse:
nunca jamais como alguém fruto de ti para sempre. O que os discípulos ouviram. Outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira onde Jesus havia passado, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste? E Jesus, respondendo a Pedro, assim: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disse a este monte, tira daí e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Bom, qual então o símbolo da figueira que secou? Ela é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que na realidade nada de bom produzem. São aqueles oradores que mais brilho têm do que solidez de atitudes, cujas palavras trazem um superficial verniz, o sorte não agradam, ou melhor, apenas agradam aos ouvidos. O que muitas vezes falta é a verdadeira fé, aquela fé produtiva, a fé que vai abalar as nossas fibras do coração. É que numa palavra, no dizer de Jesus, pode transportar montanhas. São árvores cobertas de flores, porém escassas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas. Isso, à luz da doutrina, e todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem trazem para a humanidade, se não produzirem benefícios, vão cair, serão reduzidas a nada. Por fim, quais são as reflexões finais de hoje sobre a fé? Jesus nos mostrou quanto pode o homem que tem fé, que tem aquela vontade de querer e a certeza de que sua vontade irá se cumprir. Podemos depreender que a fé deve ser ativa. Ela é a mãe de todas as outras virtudes que nos levam a Deus, tendo como consequências a esperança e a caridade. A fé desperta em nós os sentimentos mais nobres que nos conduzem ao bem. A fé sincera é contagiante. Ela se espalha sobre todos aqueles que não a possuem. Quanto à fé vacilante, apenas tem palavras, deixando as outras criaturas indiferentes. A fé pode ser divina ou ela pode ser humana, conforme a aplicamos para a realização das nossas necessidades terrenas e as nossas mais nobres aspirações. O homem que se dedica à realização de suas ações terrenas, desempenhar o seu papel nessa existência, vai triunfar se tiver fé. O homem de bem, preenchendo sua vida com realizações nobres e belas, tem na sua fé a certeza da felicidade que o espera, tirando dela forças para realizar milagres da caridade, do devotamento e da abnegação. Todos nós encarnados estivéssemos suficientemente persuadidos da força que trazemos conosco e colocássemos a nossa vontade a serviço dessa força, com certeza nós seríamos capazes de realizar verdadeiros prodígios como nos. Então, amigos, é isso que temos para as nossas reflexões. Espero que tenhamos aproveitado estes pequenos minutos e possamos estar juntos na próxima semana, onde falaremos sobre mais um tema do Evangelho à luz da doutrina espírita.
Fiquem em paz e continuem se cuidando. Forte e fraterno abraço. Muita paz a todos nós.